enriquecendo a nossa fé. Bom dia, Palmeira! Bom dia, juventude! Hoje é domingo, dia 16 de setembro, dia do Senhor. Nada como iniciar a nossa manhã de hoje. Hoje é o 24º domingo do tempo comum. Hoje é Dia Internacional para a Preservação da Camada de Ozônio. No nosso evangelho de hoje, tirado de Marcos, capítulo 8, versículo 27 ao 35, nós vamos refletir, ouvi-lo e refletir. Portanto, eu convido você nesse momento para fechar os seus olhos, ouvir e meditar o evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deveria ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que lindas essas palavras do nosso Evangelho de Marcos hoje. E mais uma vez, Jesus pergunta a você: quem é Jesus para a sua vida? Qual é a renúncia que você faz a Jesus hoje? E dizendo: Jesus, eu renuncio a Satanás. Eu renuncio às coisas ruins da minha vida para te seguir. Quando você vai parar na sua vida e vai entregar a sua vida para Cristo e dizer: Cristo, me salva, Cristo, eu preciso do seu perdão. Cristo, Jesus, Ele fala: tome a sua cruz e me siga. Você está carregando a sua cruz? Você pode dizer: sim, tô andando com a minha cruz. Mas será que você está seguindo a Jesus? Fica esse ponto de interrogação. Será que nós estamos abandonando tudo para seguir Jesus? Será que nós estamos deixando aquelas coisas supérfluas e esquecendo de Jesus?
Jesus, ele larga tudo, porque ele cuida dos seus irmãos. Cristo está sempre do nosso lado, para as horas que nós mais precisamos. Por isso que Jesus diz: se você quer salvar a sua vida, você vai ter que deixar alguma coisa de lado. Pois ele diz lá no versículo 35 desse evangelho: pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do evangelho vai salvá-la. Portanto, hoje Jesus te intimida. Perde o seu tempo com coisas supérfluas. E ele está pedindo: larga tudo isso e segue, porque ainda, meu irmão, há tempo de salvar a sua vida. Há tempo de você viver para Cristo e viver em comunidade e viver como irmão, como um jovem discípulo de Cristo. E você andar junto com Cristo e proclamar o evangelho dele. E é isso que Jesus nos quer hoje. Ele quer que você ande com ele. Pois muita gente vê, Jesus, ele foi rejeitado, ele sofreu. E o que aconteceu? Ele morreu para nos salvar. Ele morreu pregado numa cruz para nos salvar. Ele deu a sua vida para nos salvar. Eis a questão, meu jovem. Você está dando valor a esse amor que Cristo deu a você? Cristo foi morto, rejeitado e crucificado para te salvar. Por isso, jovem, pense muito nisso. Deixe as coisas supérfluas de lado da sua vida, momentos desnecessários de bobeira, e venha viver o amor de Cristo, porque Cristo pode te salvar. E Ele vai salvar. Ele já faz essa proposta para você. Eu tenho certeza que você vai ouvir a Cristo. Quero desejar um bom dia, um ótimo domingo para você que ouviu a nossa reflexão. Agora vamos abaixar um instante a nossa cabeça e vamos refletir e fazer a nossa oração. Senhor, agradeço por mais uma noite de sono. E nesse dia que iniciamos, quero pedir que eu consiga realizar todos os meus feitos, que eu consiga compreender mais a sua palavra e que principalmente eu consiga largar os vícios da minha vida, que eu consiga largar os pecados da minha vida e que eu consiga pegar a minha cruz e seguir contigo, seguir o seu caminho, pois eu tenho um chamado. E essa música que nós vamos ouvir agora no final da oração, eu tenho um chamado. Então que Cristo ilumine o seu dia, ilumine a sua vida, o seu caminho. Um bom dia para você, um ótimo domingo. Esse foi o Enriquecendo a Nossa Fé. Bom dia, vamos ouvir a música Eu Tenho um Chamado. Até domingo que vem. Um forte abraço da Pastoral da Juventude. Eu não vou parar, a estrada é muito longa. Vou continuar, mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tanta
Tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, não há mais tempo pra olhar pra trás. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, eu não. Tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu tenho um chamado.